sou Meire J. Costa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa maluquice de tempo que a gente às vezes olha no clima-tempo e vai fazer sol amanhã e de repente de manhã cedo já tá chovendo, né? O clima-tempo tá meio doido. Tem horas que eles acertam, tem horas que eles erram. O que que estaria acontecendo no nosso clima? Eu tenho observado isso muito aqui no Rio de Janeiro, né, na cidade que eu moro. Mas como eu falo com pessoas do mundo inteiro, muita gente tem me procurado e perguntado sobre isso. Meire, tá esquisito. A gente vê a previsão do tempo e daqui a pouco desmontou tudo, já não é mais isso. O que que está acontecendo? É a ação do homem, é a ação da espiritualidade, tem a ver com o processo aí de brigas, de interesses, o que está acontecendo? Tem extraterrestre por trás? Bom, a gente vai falar sobre tudo isso. Eu só vou pedir para você se inscrever no meu canal, viu? Que é importante para mim. Colocar o curtir ou não curtir também, se não curtiu, beleza. Deixa seu comentário aqui direitinho e compartilhe caso você realmente goste do conteúdo do vídeo, beleza? Bom, em 1993, parece, os Estados Unidos criou um programa, né, que eles queriam pesquisar as ondas de alta frequência para melhorar a comunicação de rádio deles, né, a comunicação de um modo geral. Então, lá no Alasca, eles criaram um observatório e toda uma base de pesquisas em cima das altas frequências. Tem a ver também com a radiação do Sol. Se vocês quiserem pesquisar mais a fundo sobre isso, vocês coloquem aí no Google Projeto AARP, H-A-A-R-P, tá? É uma sigla em inglês que quer falar alguma coisa assim nesse sentido, programa de estudos, de pesquisa, alguma coisa de altas frequências, só que tá em inglês. O meu inglês é péssimo, mas é AARP. H-A-A-R-P, tá? Só para que você possa estudar um pouquinho mais a fundo. E aí, o que que aconteceu? Eles fizeram realmente um monte de descobertas em cima das altas frequências. O que que eu venho falando para vocês? Que o nosso mundo, nosso universo é vibração e frequência. Tudo, gente, é vibração e frequência. Com isso, as más línguas disseram que, na verdade, eles estariam elaborando uma arma geofísica, uma arma capaz de mudar o clima, de transformar, de causar furacões, de causar terremotos, maremotos, de mexer com toda a energia do planeta, manipulando do jeito que eles quisessem. Bom, isso existe sim um fundo de verdade na possibilidade disso acontecer. Não estou querendo dizer que esse projeto tenha sido criado com esse fim ou está sendo utilizado para esse fim, tá? Mas, de acordo com a espiritualidade, o que eu posso falar para vocês? Sim, nós já temos tecnologia, conhecimento tecnológico capaz de fazer esse tipo de coisa. Lembra que na época lá do vulcão, né, na Ilha La Palma, que eu falei para vocês que a espiritualidade estaria operando lá, depois apareceram umas fotos aí pela internet que viram uns discos voadores sobre o vulcão, né, o Combrevieja e tal. Então, o que eu já vi do lado de lá, nas minhas projeções, é que a espiritualidade possui essa tecnologia para desviar, dissipar a energia do solo, para, de certa forma, desviar os terremotos. A galera boa utiliza essa tecnologia de uma forma bacana. Então, o que que eles fazem? Eles estão o tempo todo monitorando o nosso planeta, verificando, principalmente eles monitoram assim a cada segundo a movimentação tectônica do nosso planeta, como as placas tectônicas estão se movimentando, se elas estão gerando e acumulando muito atrito em determinado local, se elas estão se atritando muito, gerando e acumulando muita energia, na verdade, em determinado local. E aí o que que eles fazem? Eles mandam para esses locais sondas, perfuratrizes, todo um equipamento que eles possuem, até mesmo, vamos dizer, interdimensional, mas que consegue afetar
nesse plano físico, e eles conseguem fazer esse trabalho com os nossos átomos e moléculas, de forma a redirecionar essa energia que foi acumulada. Vamos dizer que a gente tem um acúmulo na placa ali da Cordilheira dos Andes, aonde afeta o Chile e tal. Então eles conseguem perceber que em determinado ponto ali está havendo um acúmulo muito grande de energia que pode provocar um terremoto e que está próximo. E esse terremoto de repente pode ser muito superficial, né? Que a gente sabe que são os piores terremotos, e está muito próximo a uma determinada cidade. O que eles vão tentar fazer? Eles vão levar esse equipamento que eles possuem para dissipar essa energia ou redirecionar essa energia de forma que quando houver, né, essa explosão ali de acúmulo energético, essa energia seja dissipada e não seja direcionada, ela não suba para atingir as cidades. Eu não sei explicar direito como eles fazem, mas é feito um trabalho nesse sentido. Da mesma forma que eles conseguem atuar em determinados furacões, em determinados alguns cataclismas, eles conseguem evitar. Mas, gente, a Terra é um planeta, é um organismo vivo, né? Então, assim como quando a gente está tentando curar um corpo humano, né, uma doença, algo, às vezes surgem os imprevistos que também nos fogem ao controle, que o próprio organismo reage de uma forma inesperada. A Terra é do mesmo jeito. Então, muitas vezes a espiritualidade está tentando conter, está tentando dissipar, minimizar um vulcão, né, para que ele não exploda, dissipar a energia em alguma placa tectônica para que não ocorra um terremoto, um maremoto, mas a Terra reage de outras formas. Também isso tem um certo efeito colateral. A gente está alterando a natureza da Terra, mesmo a espiritualidade, mesmo os nossos irmãos do espaço. Então, quando você dissipa uma energia dessa, ela vai ser redirecionada para outro campo. E muitas vezes você vai deixar de ocasionar uma coisa aqui, mas vai ocasionar em outro local. Então, a espiritualidade sabe disso, tá? Então, assim, nesse momento, o que a gente está passando pelo nosso planeta? Eu só quis falar isso tudo para que vocês entendam que como é possível que a espiritualidade interfira no clima do nosso planeta. É possível, assim como a humanidade também já tem recursos tecnológicos para fazer isso. Porém, assim, a espiritualidade positiva vai sempre utilizar esses recursos de forma que não interfira tanto no nosso livre-arbítrio. É óbvio que eles tentam minimizar, né, os danos de uma catástrofe, de um cataclismo, algo assim, mas eles não vão interferir na nossa história, nem na história do planeta, porque é preciso que isso tudo aconteça, que é um processo natural. Isso tudo faz parte desse período de transição que a gente está vivenciando. Mas a gente sabe que a humanidade, de posse desses conhecimentos também, muito rudimentares, vamos combinar que a gente ainda não tem toda a tecnologia que o lado de lá tem, mas a gente já tem uma boa parte dessa tecnologia, e a gente conhece o nosso estágio emocional, o nosso estágio ético, moral. Então, muitos de nós, humanos, estão utilizando essa tecnologia a proveito deles, ao bel prazer deles, para fazer chover aqui, para fazer seca ali, para levar um furacão para cá, outro para lá. Bom, isso é o que a gente sabe, e é lógico que faz parte de toda uma estratégia, de repente, de militar, de sei lá, não sei, a gente não está aqui para julgar o que está sendo feito, mas a verdade é que a espiritualidade reconhece e sabe que a humanidade já tem acesso a essa tecnologia, que de alguma forma foi passada para nós, e eu creio que não tenha sido também ainda pela espiritualidade boa, porque a espiritualidade positiva vai soltando, vai liberando aos poucos, na medida que a gente já tem um certo amadurecimento para utilizar a tecnologia, para que a gente não faça tanta besteira. Mas, quando a gente fala de informação, informação está no universo, todo mundo tem acesso e todo mundo tem seu livre-arbítrio para fazer o que quiser.
distribuir essa informação do jeito que achar melhor, não é verdade? Bom, mas isso tudo que eu falei é para mostrar para vocês que é possível sim que a gente transforme o tempo, que a gente interfira no tempo. E o que está acontecendo nesse momento? Nós, com os nossos pensamentos, a forma como a gente pensa, o que a gente vem, e principalmente no nosso país agora, que a gente está passando por esse turbilhão aí todo de eleição, e a gente vê que outros países também estão passando por problemas complicados, principalmente aqui na América Latina, a gente, com o nosso nível de pensamento, a gente está bombardeando o tempo todo o que a gente chama de psicosfera, que seria esse ambiente sobre as nossas cabeças, né, formado pela matéria que nós emitimos através dos nossos pensamentos. Tá? A gente sabe que a atmosfera está formada aí pelo ar, então tem diversos gases suspensos, e a psicosfera seria uma atmosfera, é só para que vocês possam entender que na verdade não é atmosfera, é psicosfera. Então é formado com o psiquismo, com aquilo que a gente pensa, com a energia que a gente produz através dos nossos pensamentos. Como nós não estamos tendo bons pensamentos, como a gente anda meio, né, conturbadinho, pensando coisa que não deve, fica essa nuvem negra sobre nossas cabeças, mesmo que o céu esteja azulzinho. E aí o que a espiritualidade pode fazer? Manda uma chuvinha. Por quê? Porque a água é excelente condutor. Então, muitas vezes, mesmo sendo uma matéria psíquica, algo etéreo que a gente ainda não consegue enxergar, mas que está aí vibrando numa outra frequência, a espiritualidade consegue e sabe que a água consegue captar essas ondas e dissipar, e joga para a terra. Então é por isso que muitas vezes em determinados locais o céu tá azul, de uma hora para outra pinta uma nuvem negra e pá, cai aquela chuvarada toda, limpa, faz uma limpeza energética. Muitas vezes promovida com raios, trovoadas, a gente está falando de tudo energia, de processo eletromagnético. Então, às vezes é necessário mesmo botar um pouquinho mais de força de carga lá para poder limpar mesmo, para tirar aquela carga pesada que está pairando sobre as nossas cabeças. E eles têm, assim, instrumentos que aferem tudo isso, que medem o nível de intoxicação que a gente está aqui, de quanto essa psicosfera está pesada, o quanto ela precisa ser limpa. Então, por isso que ultimamente o nosso clima-tempo está louco. Porque está havendo uma interferência energética dentro do nosso campo psíquico, promovido pela espiritualidade mesmo, né, para que seja feita essa limpeza. E por isso que a gente está bem, daqui a pouco o tempo fecha, cai uma chuva, daqui a pouco no dia seguinte o sol está aberto de novo. Vocês estão percebendo isso? Aqui no Rio, então, tá demais. É demais, é o que a gente está... Eu vejo como boa ação da espiritualidade, para limpar, né? E isso não quer dizer que eles estejam interferindo no nosso livre-arbítrio, não. Pelo contrário, eles estão tentando limpar o campo para que nós façamos melhores escolhas, para que nós tenhamos condição de agir melhor, de agir de acordo com a nossa essência. Porque toda vez que a psicosfera está muito densa, contaminada, intoxicada, você fica também com os seus pensamentos, com a sua capacidade de escolher meio embotada, né? Meio contaminada com o que estiver aí pairando no ar. Então, como eles sabem disso, eles ficam o tempo todo promovendo limpezas, né, para melhorar. Então, é uma ação bacana nos nossos irmãos do espaço. Isso tem muito a ver com os extraterrestres. Quando a gente fala de irmãos do espaço, irmãos mesmo lá de fora, isso é atitude, é uma ação característica dos nossos irmãos do espaço, mais do que dos nossos irmãos desencarnados, porque há essa diferença, né? A gente fala de espiritualidade hoje em dia, eu creio que muita gente já tem capacidade de compreensão, que quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está se referindo mais só aos espíritos, aqueles que passaram na Terra, desencarnaram e estão do lado de lá. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente já está englobando todos os seres extrafísicos que convivem conosco. Então,
Então, nisso, os nossos irmãos do espaço, de diversas raças, os nossos irmãos intraterrenos, de diversas raças também. E essas questões climáticas também têm ajuda dos nossos irmãos intraterrenos. Eles conhecem muito o funcionamento do nosso planeta, afinal, eles moram aqui também. Então, eles conhecem, eles sabem, principalmente nas questões mais geológicas mesmo, né? Geofísicas. Então, isso aí tudo a gente tem ajuda dos nossos irmãos intraterrenos. E essas questões climáticas todas a gente tem muita ajuda também dos extraterrestres. Eu acho que dá para você aceitar já melhor essa ideia, né? Antigamente os índios cantavam, faziam a dança da chuva, eram ouvidos pelos deuses e a chuva vinha. Na verdade, eles tinham uma conexão com os irmãos do espaço que possuíam tecnologia, e quando eles sentiam que naquele lugar ali precisava chover pela colheita, por tudo eles vinham e auxiliavam. Eles faziam de forma auxiliar, né? Então isso lá atrás a gente já tinha esse contato com eles e a gente pedia e era feita a chuva para nos auxiliar na colheita. Hoje em dia a gente nem pede porque a gente não tem, acha que isso é besteira, né? Os nossos ancestrais lá sabiam que não era, mesmo eles tendo a fantasia, olhando pelo lado místico, que eles estavam pedindo para os deuses, mas eles sabiam que tinha algo do lado de lá que podia fazer isso. Hoje em dia a gente perdeu um pouco essa conexão e a gente fica, não acredito muito nisso não. Acredita só na tecnologia aqui da Terra, né? Dizer, isso aí é coisa do projeto AR, tá acontecendo porque os americanos, os russos, sei lá quem for, os chineses, possui essa tecnologia e está fazendo isso. Não é só a gente encarnada. É óbvio, volto a falar, que pode ter também em determinadas situações ação humana, porque nós já temos uma parte dessa tecnologia. Mas essas mudanças que estão acontecendo conosco, principalmente assim, essas chuvinhas que vêm e vão, que não trazem, que não causam desmoronamento, que não causam sofrimento a ninguém. São essas chuvas que vêm e pá, limpa a psicosfera mesmo e vai embora. Isso é a ação dos nossos irmãos positivos, para realmente limparem o campo, proporcionando para a gente uma condição de fazer melhores escolhas, de enxergar melhor as coisas, sem ter tanta perturbação, sem haver ruído, né, na nossa percepção, na nossa lucidez também. Bom, esse era o papo aí que eu tinha para falar com vocês, achei importante, porque muita gente me perguntando o que está acontecendo com o tempo. Estou me sentindo aqui a garota do tempo, a garota não, a coroa, né? A coroa do tempo, explicando, hoje vai chover em tal lugar. Então, mas eu só estou explicando para vocês o porquê dessas mudanças repentinas no nosso clima, tá bom? Bom, espero ter ajudado. Mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquemos com a luz, né?